Fala pessoal, tudo tranquilo? Vou resolver nesse vídeo aqui uma questão da lista de exercício que aborda deflexão em viga sujeita à flexão. Tá? É o exercício número 5. O enunciado diz assim: a figura mostra uma viga em balanço consistindo em cantoneiras de aço de tamanho 100 por 100 por 12, né? Essas dimensões em milímetros, montadas costa com costa, né? Aí, o que quer dizer isso, montadas costa com costa? Então elas estão arranjadas de forma que está mostrando aqui embaixo, ó. Elas estão montadas com as costas apoiadas uma na outra. Usando sobreposição, encontra a deflexão em B e a tensão máxima na viga. Tá, então o que é sobreposição? É a gente utilizar aquelas soluções fundamentais, né, que estão disponíveis na literatura, que são soluções para carregamentos mais simples e a partir delas conseguir encontrar a solução para um carregamento mais complexo, certo? Então, esse caso aqui especificamente a gente consegue ver que tem duas forças sendo aplicadas, né? Uma força concentrada aí de 3.000 newtons no ponto A e uma força distribuída de 700 newtons por metro ao longo de toda a viga. Bem, antes de fato entrar, né, nas equações aí da deflexão, comentário importante a gente fazer é o seguinte: o problema aborda deflexão, então indiretamente ele aborda rigidez, certo? Para a gente calcular, né, para a gente determinar a rigidez de uma viga em flexão, a gente precisa conhecer dois parâmetros, né, que caracterizam essa rigidez: o modo de elasticidade, o E, e o segundo momento de área, o IZ. Bem, o módulo de elasticidade, né, o módulo de elasticidade, ele depende do material que essa viga é fabricada. Aqui fala que as cantoneiras são de aço. Bem, o aço ele pode ter diversas composições, tá? Mas é uma informação importante a gente saber, né, nós como engenheiros, a gente ter noção de quanto que vale esse módulo de elasticidade do aço. Em geral, ele vai desde 200 até mais ou menos 210 gigapascal. Então, qualquer valor nessa faixa aí, entre 200 e 210, a gente pode pegar como uma aproximação, já que aqui não foi especificado, né, qual a classe do aço utilizado, qual a composição e tudo mais. Então, eu utilizei aqui para os cálculos, né, para resolver esse exercício, o valor de E igual a 200 gigapascal. Então, o valor aproximado, eu peguei um número redondo que é mais fácil para os cálculos. E o segundo momento de área, aí a gente depende, né, do perfil, né? Foi informado que esse perfil aqui é duas cantoneiras apoiadas uma na outra, né, costa com costa. Então eu peguei lá do livro Elementos de Máquinas de Stigler, lá do apêndice onde a gente tem as propriedades dessa seção, né? A seção da cantoneira é uma seção em L. Então a gente tem uma tabela, né, onde tem algumas propriedades e uma delas é o segundo momento de área, o I. Então é só a gente identificar na tabela qual que é a cantoneira que está sendo utilizada. No nosso caso aqui é uma cantoneira que tem 100 por 100 por 12, então essa representa a segunda linha dessa tabela aqui. A gente vem aqui no segundo momento de área, né, cruza com a segunda linha aqui, então o valor do I, né, para uma cantoneira, ele é 207 e a unidade é centímetro a quarto, tá? Só que no nosso problema a gente tem duas, né, uma cantoneira apoiada na outra. Então vou fazer a representação aqui. A gente tem basicamente essa configuração, né, uma cantoneira de costas para a outra. O eixo do centroide aqui, ele vai se manter o mesmo, né? Porque basicamente a gente está espelhando essa cantoneira, então o eixo centroidal permanece o mesmo. Então o I em relação a esse eixo para as duas cantoneiras, é só a gente pegar o I unitário aqui e multiplicar por 2. Então no final das contas a gente vai ter um I para a seção, né, que é composta por duas cantoneiras, de 414 centímetros a quarto. Certo? Então, se a gente for transformar isso aqui para metro, vai ficar, né, 414. No lugar do centímetro, a gente pode colocar 10 a menos 2. Né? 1 centímetro corresponde a 10 a menos 2 metros. E isso está a quarto. Então, aqui vai ficar 414 vezes 10 a menos 8
metro a quarta. Ou, escrevendo de forma mais simples aí, 4,14 vezes 10 a menos 6 metro a quarta. Beleza, então já temos o modo de elasticidade, que foi escolhido de forma genérica para os aços, e o momento de área, né, o segundo momento de área. Esses parâmetros, então, eles caracterizam a rigidez dessa seção. Agora a gente pode ir lá no apêndice do livro, né, naquela tabela que traz as resoluções para os carregamentos fundamentais e buscar as soluções que vão nos ajudar a compor esse carregamento geral aqui. Então, nesse caso aqui, ó, eu dividi essa viga em 2 carregamentos, que segundo a 8ª edição do livro, a edição que eu estou utilizando aqui, são os casos, né, o caso 2 e o caso 3, onde a gente tem uma viga em balanço com uma carga concentrada em uma localização aqui que não é a central, né, não precisa ser a localização central, e também em um carregamento de uma viga em balanço com uma carga uniforme. E aqui a gente já tem as informações que nos ajudam a solucionar esse problema. Depois é só sobrepor, né? É só somar as soluções de cada um desses casos para a gente ter uma solução geral. Então, no primeiro caso, na verdade, nos 2 casos, né, a gente consegue ver que o ponto B, onde foi solicitado para a gente calcular a deflexão, ele representa a deflexão máxima dos 2 casos, né, tanto da viga número 2 quanto da viga número 3. Então, a gente calcula essa deflexão aqui na extremidade, né, representada pelo ponto B do exercício, faz a soma e aí a gente tem a deflexão geral desse componente. Tá, então, no caso 2 aqui, com a carga concentrada, a deflexão máxima ela é dada por F, né, o valor da força, vezes A ao quadrado. A vai ser a distância, então, de aplicação dessa força a partir do engaste, dividido aí por 6 vezes E vezes I, são os parâmetros que a gente já tem. De novo aqui se repete o A menos 3L, né? L, o comprimento total da viga. Então a gente pode dizer que o Y no ponto B vai ser F vezes A ao quadrado, dividido por 6 é I, que multiplica A menos 3L. Depois eu substituo. Depois a gente vai somar a deflexão também no ponto B do outro carregamento. Tá? E aí, aqui eu trouxe a equação geral e a equação do Y máximo, para a gente perceber o negócio. A deflexão, então, máxima, ela vai acontecer quando x igual a L, né? Que a gente está na extremidade da viga. Se a gente substituir aqui no parênteses x igual a L, vai ficar aqui, eu vou substituir aqui em cima, 4 vezes L ao quadrado, menos L ao quadrado, menos 6L ao quadrado. Esse parênteses, então, ele vai ficar sendo menos 3L ao quadrado. Certo? Menos 3L ao quadrado. Aqui fora tem um 24, o 3 corta com 24, sobra um 8 embaixo. L ao quadrado, que está dentro do parênteses, multiplica por x ao quadrado, e no lugar do x a gente põe L. Então fica L à quarta. Só que aí, o apêndice do livro não colocou aqui o sinal negativo, tá? Isso a gente consegue tirar pela interpretação, né? Uma vez que a gente está colocando a carga aqui em cima, com o valor de 700, como está contrário ao y, o sinal negativo pode aparecer daqui, tá? Mas se a gente não levar isso em consideração, essa deflexão ela vai ser colocando só o módulo do W aqui, né? Então ela vai ser para baixo, porque a carga está sendo aplicada de cima para baixo, beleza? Então na hora da gente somar aqui, vai ficar menos WL à quarta sobre 8I. Esse valor aqui, ó, percebam que ele já vai sair negativo, porque do parênteses aqui, o A é menor do que 3L, né? A vale 2, 3L vai dar 9. 3 vezes o comprimento total vai dar 9. Então aqui vai ficar menos 7. Então aqui o sinal negativo aparece naturalmente. Aqui ele, provavelmente por um erro de digitação, né, ficou 100. Mas acontece que, né, normalmente a gente está preocupado com o quanto vai ser, né, o módulo da deflexão. Então aí o sinal não é tão importante, desde que a gente consiga interpretar o desenho de forma correta, né? Aqui no caso, a deflexão é para baixo, porque a gente consegue ver a carga sendo aplicada de cima para baixo. Tá, então vamos fazer esse somatório aqui agora, já substituindo aqui os valores adequados. No lugar do F, então, 3 kN, eu vou colocar 3.000
né, no sistema internacional? A ao quadrado. O A vale 2, eu vou colocar um 4 aqui, né, que vai ficar 2 ao quadrado. E do parênteses 2 menos 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 2 menos 9, aqui vai ficar menos 7. Aqui embaixo a gente tem o 6. O E é o que eu considerei para o aço, né, o 200 gigapascal. Eu vou colocar 200 vou colocar 200 mil, né? Então já tirei 10 a 3 lá do giga, vai ficar só 10 a 6, e aí o 10 a 6 eu vou colocar aqui isolado. Por que eu estou fazendo isso? Porque o I tem um 10 a menos 6, né? Vamos lembrar que ele vale 4,14 vezes 10 a menos 6. Aí eu já posso cortar esse aqui com esse aqui, para simplificar mesmo os cálculos. E aí coloco o sinal negativo aqui, né? Vamos para o próximo termo. 700, o L vale 3, né? Então fica 700 vezes 3 a quarta, 3 a quarta, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 9, 81. Então, 700 vezes 81 dividido por 8, e aqui está faltando um I, né? 8 é I. Então, 8, mesma coisa do outro caso, vou colocar 200 mil vezes 10 a 6 vezes 4,14 vezes 10 a menos 6, né? Para a gente poder cortar esse com esse. E aí os cálculos me levam que a deformação na extremidade da viga aí, né, no ponto B, ela vale, deixa eu colar aqui, né, sinal negativo, indicando que ela está para baixo, 0,0255 metros, né? Ou, se a gente passar para milímetro, 25,5 milímetros, tá? 0,02, deixa eu ver, isso, 0,0255 metros. Beleza, essa é a deflexão então na extremidade. Só que o exercício não pede só isso, né? Ele pede também a tensão máxima. Para a gente calcular a tensão máxima, vou mudar de slide aqui para dar uma limpada. Para a gente calcular a tensão máxima, a gente vai precisar determinar onde que acontece os momentos máximos, né? E aí também da solução, né, das soluções fundamentais, a gente tem uma equação aqui, é para o caso 2, né? O caso da viga, desculpa, deixa eu tirar essa chave aqui, que na verdade o de cima é para o caso 2 e esse aqui é para o caso 3. O caso 2 é o da viga com a força concentrada e o caso 3, né, a viga em balanço com a carga distribuída. Aí, para calcular a tensão máxima, a gente precisa determinar onde o momento vai ser máximo, né? No caso 2, a gente tem duas equações. No trecho BC, que na verdade é o trecho BC segundo a nomenclatura do apêndice, corresponde ao trecho depois da aplicação da força, né? Seria esse aqui, que aqui, nessa viga, conforme a nomenclatura desse exercício, corresponde ao trecho AB, né? Aqui no trecho AB, o momento vale 0. No trecho, né, que vai agora da origem até A, que segundo a nomenclatura do apêndice é o trecho AB, e aqui vai ser na verdade OA, a gente tem que o momento ele é dependente de x, né? Então o momento aqui depende de x, e ele vai ser máximo quando x for 0, né? É só a gente fazer por teste aí. No ponto 0, aqui vai ficar F vezes menos A, né? Então vai dar menos FA. E no ponto onde x igual a A, que é esse extremo aqui, né? X igual a é no ponto de aplicação da força, o parênteses vai a 0, então o momento vai a 0. Então o momento começa máximo e vai diminuindo. Então ele vai ser máximo em x igual a 0. Da mesma forma que nessa equação, né? Ele começa máximo quando x vale 0, porque aí aqui no parênteses fica só L, né? Então fica L ao quadrado. E quando x tende ao L, né? Quando chega na extremidade da direita, esse parênteses aqui vai a 0, então o momento vai a 0. Então o momento também aqui tem mais ou menos o mesmo comportamento, só que aqui ele é uma função de segundo grau e em cima era uma função de primeiro grau, uma função linear. Mas de qualquer forma ele vai começar máximo na esquerda e diminuir até a direita. Então, para a gente calcular o momento máximo, é só a gente colocar, né, vou colocar o M aqui da viga como um todo, vai ser uma composição desses dois termos aqui, ó. Aí, vou chamar a atenção de novo para o sinal, né? Porque da mesma forma que para o Y estava faltando um sinal de negativo lá nesse caso 3, aqui também falta um sinal de negativo, tá?
Aí, da mesma forma, a gente pode entender que esse sinal de negativo está implícito aqui no W, né? Porque o W aqui, se é uma carga para baixo, então o sinal vai vir negativo aqui no W. Ou então a gente pode interpretar também que o momento vai ser negativo, né? O resultado tem que ser negativo, porque essa carga para baixo aqui, ela está tracionando a parte de cima da viga e comprimindo a parte de baixo. Aí, segundo a nossa definição, né, o momento que faz isso é um momento negativo. Então a gente calcularia o módulo a partir dessa equação e corrigiria com o sinal interpretando o desenho, né, interpretando que esse momento vai comprimir a parte de baixo da viga, assim como o momento causado pela força F, né? Então aqui, por mais que a gente não pense no sinal, a gente tem que ter claro uma informação. O momento que a força F causa, ele tem o mesmo sinal que o momento que a força é distribuída, né? Ele causa um efeito parecido, né? O mesmo efeito aí de abaixar essa extremidade da direita aqui. Então essa flexão traciona a parte de cima da viga e comprime a parte de baixo. Os dois esforços fazem isso. Tá? Como esse aqui vai sair com sinal negativo, então a gente já põe também no sinal negativo nesse aqui. E aí pode ser direto no W, né? Põe o sinal de W como negativo, porque aí vai ser menos 700, porque está para baixo. Tá? Então vamos lá colocar valores nisso aqui. No primeiro caso, então, fica 3.000, tá? E eu vou calcular no ponto onde o momento é máximo, em x igual a 0, certo? As duas equações. Então fica 3.000, que multiplica 0 menos 2, né? Então aqui vai ficar menos 2. E aqui seria mais, só que o sinal negativo aqui a gente pode considerar que está implícito no W, então pode trazer ele pela interpretação. Menos 700 por 2 vezes aí L menos X, o L vale 3, o X a gente está fazendo 0, né? Então fica 3 menos 0 ao quadrado. Bem, aqui vai ficar menos 6.000, e aqui vai ser 700 por 2, 350 vezes 9, dá menos 3.150. Tá? Então o momento, na extremidade ali, onde ele é máximo, ele vale menos 9.150. E aí a unidade, né, Newton vezes metro. Tá, para calcular a tensão máxima de flexão, o que a gente faz? Sigma máximo é igual a M vezes C dividido por I. Tá? O I a gente já determinou lá pela tabela. M a gente calculou aqui agora. Né? Aqui na fórmula, de fato, vai entrar só o módulo. Né? A gente não precisa preocupar com o sinal na hora de calcular a tensão máxima. E o C? Né? Quem é esse C? O C é a distância do eixo centroidal, né, que coincide nesse caso com o eixo neutro também, né, para vigas retas, até a extremidade, certo? Só que aí, se a gente quer a tensão máxima, a gente tem que pegar a distância maior até a extremidade, né? Então seria essa distância aqui para cima, né, do eixo aqui, do eixo centroidal até a superfície de cima, porque do eixo centroidal até a superfície de baixo, essa distância é menor. Só que essa distância menor aqui, ó, é fornecida na tabela. Então, essa viga aqui, lembrando, né, que ela tem 100 milímetros de altura, deixa eu colocar aqui do lado, 100 milímetros, e o Y aqui, ó, a distância até o lado menor, vale esse valor aqui, ó, 2,9, e a unidade centímetro. Então, esse pedaço aqui vale 29 milímetros. Consequentemente, esse outro aqui vale 100 menos 29, que é 71 milímetros. E aí, né, a gente pode vir aqui agora e substituir isso na nossa equação. Então, a tensão máxima vai ser, né, posso colocar só em módulo aqui, 9.150 vezes 71, que é a distância máxima, né, aí eu vou passar para metro, 0,071, dividido pelo I, que é 4,14 vezes 10 a menos 6. Certo? Então, resolvendo aí, né, a tensão máxima vai ser igual, deixa eu colar aqui, 156,92 megapascal. Tá? E aí essa tensão vai ser de tração ou de compressão? Vamos fazer a análise aqui, ó. Olha como é que está o arranjo aqui. O arranjo está que a base, né, da cantoneira,
tá colocado para cima e essa parte na vertical aqui, né, elas estão apoiadas, então a distância maior, né, o eixo centroidal ele vai estar passando mais próximo da base, a distância maior está para baixo, né, o 71 milímetros ele está para baixo aqui, né, nesse caso. É o mesmo 71 daqui, ó. Né, a gente só inverteu o componente, ó, colocando essa parte horizontal para cima. Então, a tensão maior, né, a tensão de maior módulo aí, ela acontece na parte de baixo. E aí, pela análise, né, da geometria desse componente, a gente vê que embaixo ele está sujeito a compressão. Certo? Se esse componente aqui está sujeito a compressão, essa tensão máxima aqui, ela vai ser de compressão. Tá? Só para entender o comportamento, né, para interpretar o comportamento dessa tensão máxima. Ela vai ser 156,92 de compressão, e se a gente colocar o 29 aqui, né, no lugar do 71, a gente vai ter quanto que vai valer a tensão máxima de tração, que vai estar em cima aí do componente. Mas em módulo, quando a gente substituir o 0,029 aqui, ela vai ser bem menor do que essa. Beleza? Então esse exercício era basicamente isso aí. Valeu!